Olá, seguidores! Hoje eu vou começar uma nova série de vídeos aqui no canal. Aqui eu vou comentar se um fundo ele é pró-cotista ou não. E vou começar aqui com uma seleção de fundos feitos por mim mesmo, tá? Alguns fundos em que a gente teve algumas atitudes negativas ou positivas. E depois fiquem à vontade aqui para deixar nos comentários fundos que vocês querem que eu opine. E aqui a intenção nem é tanto de entregar mastigado para você se o fundo é pró-cotista ou não, é mais te ensinar a pescar mesmo, sabe? Te ensinar aqui pelo exemplo, somente que de pontos negativos não relacionados a uma gestão que não é pró-cotista. Então aqui vou dar alguns exemplos negativos. Então vocês podem procurar para ver se os gestores do seu FII está fazendo coisa parecida ou não. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, vou começar aqui com o exemplo de TEP 11, onde vou poder mostrar para vocês alguns exemplos de atitudes pró-cotistas e uma atitude que não foi nem um pouco pró-cotista. Então, vou começar aqui pela atitude não muito legal aqui do pessoal da Telos em TEP 11. Então, recentemente a gente teve uma votação aqui no fundo para flexibilizar o regulamento do fundo. E isso aqui é uma que dá bastante liberdade para a TEP 11, tá? E aqui um ponto que eu não gostei foi o seguinte: chamaram essa assembleia, mas é uma assembleia pro forma, tá? Que nem precisava chamar, né? Mas que já chamou, que a gente já sabia o resultado. Que no caso, porque TEP 11 é um fundo onde você tem bastante institucional posicionado, então institucionais eles vão fazer o que bem entender aqui, né? Eles podem tomar a atitude que eles quiserem aqui, basta combinar com gestores, então fica bem fácil. Ah, a maior parte são pessoas, cotistas pessoas físicas, mas pessoa física é mais difícil de você angariar o voto deles, né? Então aqui a gente teve uma votação em que basicamente só foi para validar o que eles já tinham negociado aqui com o Constitucional. Então, esse daqui é um ponto que me incomoda, hein? E quando o fundo ele é dominado por algum institucional. Aqui outro caso bem recente que a gente teve foi o fundo Irim 11, o hedge fund da Iridium, onde a gente tem a figura do BCFF barra BTHF11, que tem 79% das cotas. Ou seja, o que a Iridium e a BTG combinarem, eles vão passar e dane-se o que o cotista, pessoa física, quer. Então, esse daqui é um ponto que eu acho que não é para cotista, você tem que tomar cuidado, que é quando o gestor ele consegue fazer o que bem entender com o fundo, basta ele ir no amiguinho dele lá, institucional, e colocarem para votar. E para acessar esse documento que eu estou mostrando para vocês aqui, o informe anual, vocês vão aqui no Clube FI, na área comunicados, pesquisa aqui por anual, vai aqui no informe anual mais recente e procure aqui acho que é o ponto 13 aqui, ó, de distribuição de cotistas seguindo o percentual de cotas adquirido. E aqui vocês dão uma olhada no detido por pessoa jurídica. Então, isso aqui é um ponto negativo, tá? Quando o fundo ele é dominado por institucional. No entanto, se fosse para avaliar a TEP 11 entre o fundo pró-cotista ou não pró-cotista, eu ainda colocaria ele como sendo um fundo pró-cotista. Aqui, pelo seguinte motivo, um, acredito que é algo que eu gosto bastante de ver nos fundos imobiliários e tijolos é o gestor ele trabalhando bastante. Isso é algo que entrega bastante valor para nós investidores, pessoas físicas. E aqui em Tep 11, o fundo é famoso por comprar imóveis um pouco problemáticos, fazer o retrofit deles
conseguir aquelas certificações LEED, esse tipo de coisa, e com isso depois vender no futuro. Então, esse tipo de coisa de modernização aqui do imóvel, não só modernização, é qualquer tipo de coisa que o gestor mostra um esforço, é algo bastante positivo para nossos cotistas, tá? Porque isso aqui é o que gera valor. A gente for ver a maioria dos gestores com tijolos, basicamente compra o imóvel, senta ali e eventualmente faz alguma venda ou outra e fica esperando a próxima janela de emissão para fazer captação, comprar de novo e a vida se que segue, né? Um bom exemplo disso seria JSRE11. Então aqui, para mim, TEP11 é um fundo bem procotista devido ao gestor ser bastante ativo. Ok, agora aqui indo para um caso oposto, tá? Aqui eu vou falar agora de VRTA11. Aqui, recentemente a gente teve alguns casos, um caso aqui nem um pouco legal, acho que nem foi aqui no mês de maio, não, acho que foi no relatório de abril ou março, onde eles comentam aqui que é, fizeram aqui a venda de FIIs como RBRY11 e SNME, o hedge fund da Suno. E aqui foi um movimento que eu achei estranho, pois que trata-se de um fundo de papel que comprou outros FIIs, né? Algo que não deveria acontecer, provavelmente veio ancoragem, e depois veio aqui vendendo esses fundos imobiliários com prejuízo. Eles fizeram isso tanto aqui no mês de março como no mês de abril. Então já começa errado com eles fazendo a aquisição aqui de fundo imobiliário dentro de um fundo de papel, algo que já não é pré-cotista, já é um fator que eu não acho que acaba desviando um pouco da função do fundo. Aquilo que a gente tem quase 10% em FIIs, ainda por cima vende no prejuízo depois. E nem sequer dá uma satisfação aqui do motivo, nem fala se que é algum tipo de reestruturação, apenas comprou, fez ancoragem do fundo imobiliário, e depois saiu vendendo no prejuízo. Então aqui, VRTA11 é um fundo que eu não considero como sendo pró-cotista, tá? Apesar de que também tem um outro ponto aqui que eu considero como atitude pró-cotista, que é ter o cuidado aqui com a diversificação do fundo, né? Mas aqui eu vou dar um exemplo com outros FIIs. Ah, agora aqui falar sobre esse exemplo de atitude não pró-cotista, eu poderia até falar com mais de um fundo. Vou pegar aqui com é, BBG11 e Core11. Aqui no caso, BBG11 é o fundo de shopping do Banco do Brasil. Core11 é um fundo de lajes aqui de oportunidades da Kinea. Aqui o ponto que eu não acho que seja pró-cotista é o gestor colocar um rendimento completamente insustentável. Aqui em Core 11, meio que para viabilizar a venda aqui de um portfólio, acho que de uma empresa listada, acho que era da São Carlos, ela queria vender um portfólio de imóveis, daí procurou a Kinea, a, daí essa, esse fundo foi aqui via mercado, acho que numa época nem tão favorável assim. Então, para viabilizar essa emissão, a Kinea, ela colocou uma renda mínima garantida extremamente elevada. Aqui o fundo veio a mercado aqui em 2024. Então colocaram uma renda mínima garantida aqui super elevada, colocou aqui o rendimento de 1,25 por cota. Isso aqui acabou gerando um dividend yield de mais de 1% para um fundo de tijolo. Então, entanto, isso aqui é uma renda que não para em pé, né? Não vai conseguir se manter. Quando terminar aqui o ano,
partir lá de 2026, o rendimento deve cair bastante. Para mim que tá estimativas, acho que vai cair abaixo aqui da metade do valor atual. Acho que muito provavelmente vai cair a metade aqui do valor atual. Então, acho que isso daqui é um ponto que não se preocupa, sabe? Você estruturar um fundo em que ele vai entregar um rendimento que ele não consegue se sustentar. Outro exemplo aqui seria BBG11. BBG11 aqui é um fundo que, como eu já disse em vídeo, possui o melhor portfólio de shoppings aqui que a gente tem atualmente no mercado. No entanto, o rendimento que ele paga também não faz nenhum sentido, sabe? Aqui a gente tem um cap rate de aquisição dos imóveis na média de 7,6%, pois como são imóveis de extrema qualidade, imóveis premium mesmo, acaba que o cap rate ele é bem achatado. No entanto, o gestor, para viabilizar emissões e tornar o fundo atrativo, utiliza aqui de vários instrumentos para inflar essa renda, né? Que no caso, o MBIG11 seria o Sellers Finance. Aqui tem várias parcelas que o fundo tem a pagar. Enquanto isso, ele segue recebendo aqui o aluguel de forma integral. No entanto, como disse, é um valor que não se mantém, né? Então, isso aqui é algo que eu acho bem falho que os gestores fazem. Esse, essa, essa renda extremamente inflada. E aqui também poderia dar outros exemplos também, como o VGRI11, o fundo de lajes da Valora, é algo bem negativo. Ok, aqui, deixa eu ver mais um exemplo aqui de um caso de que eu acho que não seja, que não é para cotista. Aqui no caso, esse exemplo, utilizar BTCI11, o fundo de papel do BTG. Então, eu estava analisando aqui eh, o relatório, a carta aqui referente ao mês de maio, e é o seguinte, aqui a gente tem a primeira página, ele faz aqui um resumo do cenário macro, né, tanto nacional como internacional, e logo em seguida parte aqui para o portfólio. Nem sequer dá um pio aqui sobre as movimentações aqui na carteira. Então aqui a gente não fica sabendo o que foi que eles acrescentaram aqui, o que foi que eles compraram. Para saber aqui você teria que pegar um relatório antigo, comparar um com o outro para ver se acha o que foi que compraram. Enfim, muito difícil, sabe? Nem pra. Não sei se eles compraram alguma coisa, mas pelo menos colocar uma linha lá. Não tivemos mudanças na carteira no mês de maio. Então fica aqui difícil até de acompanhar o fundo. E aqui, além de não fazer comentários sobre alocações, também não faz nenhum comentário sobre as receitas, né? Aqui a gente pode acabar tendo algum mês aqui com uma receita mais forte, por exemplo, aqui no mês de março, um sistema mais forte com fundos imobiliários, aqui, bem mais elevado que nos meses anteriores. A gente não sabe por quê. Aqui com receita com CRIs também, tem alguns meses que vem a receita bem baixa e também a gente não conseguia saber o motivo aqui que vem uma receita mais baixa. Então, esse aqui é um ponto que eu gosto de olhar bastante, né? A comunicação do gestor com o cotista sobre o que está acontecendo aqui no mês a mês. Então, esse aqui é mais um ponto que eu não considero como sendo pro cotista. Então, esses aqui foram alguns exemplos. Tem até mais alguns fundos imobiliários que eu posso comentar de casos não pro cotista. Mas enfim, como eu disse aqui na introdução, fique à vontade para deixar nos comentários os imobiliários que vocês querem que eu avalie se ele é pro cotista ou não. Então é isso, peça seu like, se inscreve aqui no canal
E lembre que nada aqui é recomendação de compra de venda. Até a próxima!